Meus amigos e amigas, tudo bem? Hoje nós temos mais um vídeo falando sobre dendróbio. Não é um tema novo, mas vai ser sobre as mudinhas, os cakes, o plantio do dendróbio. Então, como muitas pessoas tinham pedido no canal, nos comentários, e outras pessoas, é uma dúvida que sempre chegou até mim, né? A gente decidiu fazer esse vídeo mostrando como fazer o plantio das mudas, como retirar essas mudas que dão nos bulbos e como fazer muda de bulbo, tá bom? Bora lá! Se você acabou de chegar no nosso canal, seja bem-vindo. Se inscreva, curta, né? Compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam ver, aprender e cultivar a orquídea melhor. Então, bora para o vídeo de hoje. A gente separou aqui algumas plantas em estágios de brotações diferentes, que dão o que a gente chama de cake, né? Como a gente está numa época de muito dendróbio, vários dendróbios fazem esse efeito, dá esses brotinhos, né? Eu vou mostrar aqui, ó, como é que eles surgem. Isso aqui é uma Dendróbio anosmo albo. Você percebe que o broto sai no bulbo, né? Muita gente me pergunta, André, o que eu faço com esses brotinhos, né? Nesse estágio aqui, o melhor é deixar na planta. Quando ele forma, aqui a gente tem dois estágios, olha que interessante. Quando ele forma o bulbo, ou seja, o brotinho vira um bulbo com as raízes, e aqui eu acredito que dá para vocês perceberem que ele tem um brotinho. Espero que esteja saindo na imagem, né? O bulbo, quando ele está maduro, ou seja, esse brotinho já tem 1 ano nessa planta, ele aponta um brotinho novo. Aqui você pode fazer duas coisas. Ou você pode destacar, porque se você separar aqui ele vai, você percebe como ele está balançando, então você pode destacar ele. Eu prefiro cortar, né? Então você vem aqui, ó, do ladinho, até com um anelzinho a mais e corta, né? Isso é uma muda perfeita, tá pronta para ser plantada, né? E tá pronta para poder se desenvolver no substrato novo, independente, né? Agora, quando você tem uma muda, um broto, né, no bulbo, ou você corta o bulbo com o broto. Vou mostrar aqui, ó. Tá, né? Você tem o anel do broto, você pula um para baixo e corta. Porque aí você vai conseguir plantar isso, ele tem uma reserva de comida no bulbo e ainda tem o broto novo. Quando você tem uma planta que o broto passou já muito mais tempo, mais fácil de tirar a muda ainda. Que seria, por exemplo, nesse fato aqui, ó, né? Nessa outra planta, que é uma outra espécie, não é o Dendróbio anosmo, a gente consegue visualizar, ó, que a planta continua crescendo e ela começa a ficar independente. Olha aqui que interessante, ó, tem o bulbinho, o bulbo velho, né, que gerou um bulbinho na haste floral, muito interessante, é um detalhe que talvez não dê para aparecer, mas a haste floral brotou, gerou um bulbinho e de um ano para o outro o bulbinho veio maior, porque já deu raízes e está brotando de novo. Nesse caso aqui, a gente só tira a parte da muda. Eu não preciso do bulbo antigo, né? Então eu só retiro aqui, ó, a parte da muda. Para vocês verem como é que ficou. Já é uma muda independente, ela já tem 2 bulbos com broto e raízes, né? Então, assim, é uma muda perfeita para ser plantada. Tem um outro exemplo que eu trouxe. Essa daqui, ó, é uma planta que já está dando broto há muito tempo. Então você percebe que ela deu o bulbo antigo, que deu 1, 2, 3, deu 3 mudas novas, né? 3 brotações naturais, tá, gente? Eu não fiz nada de diferente para isso aqui aparecer, não. Aí você percebe que a planta fez o primeiro bulbo da muda, né? Que tá, por sinal, tá dando outra mudinha. Fez outro que não evoluiu muito, porque ela não enraizou em nenhum outro lugar. E agora tá brotando. Então, é outra muda que nós podemos... Aqui, como o bulbo que brotou tá antigo, eu vou cortar o bulbo. Até acabei de perceber uma coisa, que aí eu vou mostrar para vocês que alguns dendróbios, eles realmente dão muda com mais facilidade. Nesse caso aqui, ó, deu algum problema na muda da base.
Aí ela tinha 3 bulbos. O que aconteceu com esses bulbos? Eles encheram de muda. Então, assim, o dendróbio, ele tem essa possibilidade de dar brotos e mudas nos bulbos. Então, às vezes, quando dá um problema na base, morre, dá um funguinho, apodrece, problemas que acontecem com qualquer orquídea, ela brota muito. Até se você perceber uma planta sua dando cake, que não é um dendróbio que costuma dar muda, observa a base se está com algum problema, tá bom? É só uma dica. E aí, vamos plantar aqui uma muda, então. Para dendróbios, como eu já falei em outros vídeos, eles adoram água, né? Então são plantas que você pode usar mais esfagno sem problema nenhum. Eu vou usar essa muda aqui, ó, né? De dendróbio anosmo. É muito parecido com o plantio de uma catleia ou de outra planta. O substrato tem que respeitar o nível de onde está o broto. Nós vamos colocar essas raízes para dentro e colocar o substrato. Então, assim, é bem tranquilinho, né? Eu escolhi um vaso até menor, tá com um dreno, que hoje eu trouxe a brita. E aí, ó, a gente pode ir. O que eu normalmente faço com as raízes que eu faço nas catleias também é aparar, porque eu não gosto que dobre. Quando você dobra, você quebra a raiz, né? E aqui, ó, eu já posiciono a planta mais ou menos dendróbios desse tipo a gente sempre planta no centro, viu? Porque o rizoma é muito curto, então ele não anda muito no substrato. Então a gente sempre planta no centro. Eu já paraliso ele ali na altura que eu quero que pare o substrato e vou pôr o substrato. Eu pus mais esfagno porque realmente eu quero que fique mais úmido. Dendróbio, quando você planta com mais esfagno, ele fica mais hidratado e normalmente cresce mais. Essa é a experiência que a gente tem aqui, mas todo lugar quente você pode adotar isso. Lugares que são mais úmidos, talvez não precise de tanto esfagno. Você vai usar pinos e carvão e ele vai ficar bem, porque o ambiente já é úmido, né? Mas não é o nosso caso, então aqui a gente usa mais esfagno, mais molha mais, para ficar úmido mesmo, porque o dendróbio, ele gosta dessa umidade. Então, ó, sem segredo nenhum, a gente plantou uma mudinha de dendróbio. Então você vê, naquele vaso ali, ó, nesse vaso aqui, eu tenho aqui mais uma planta, 2 plantas. Aqui, ó, são 2 mudas bem juntinhas, 3, 4, e de cá mais uma, 5. E esse cake aqui também que tá solto. 6 mudas numa planta só. O ano que vem, essa planta, quando ela é plantada, você vai perceber que como ela enraiza, tem umidade, tem adubo, esse bulbo novo, ele vem muito maior do que os anteriores. E o ideal é que seja dessa maneira. Quando a planta não deu nenhuma mudinha, então a gente mostrou aqui como que faz com esses cakes que aparecem nos dendróbios, né? Eles aparecem naturalmente. O bulbo vai ficando velho e acaba dando uma mudinha, tá bom? Mas tem umas plantas, eu trouxe um exemplo aqui, que é um dendróbio anosmo cerúleo. Olha, esse daqui até hoje vocês podem ver, ele não me deu a satisfação de nenhuma mudinha. Ele até bifurcou, virou 2 frentes, mas não tem uma muda. E aí o que a gente vai fazer? Como eu tenho pouco dendróbio anosmo, eu vou fazer muda para ter no futuro, né? Eu nunca corto o bulbo que está florido, tá bom? Porque eu quero que ano que vem ele venha com um bulbo relativamente bom, então eu não corto esse daqui. O ideal mesmo seria deixar 2, porque aí o broto novo não sente nada. Mas eu vou sacrificar o bulbo anterior, né? Vou tirar daqui que facilita para visualização. Aqui, ó, nós temos muitos bulbos, né? Então eu não corto o bulbo que vai dar flor. Eu vou poupá-los, né? Porque vai ser a reserva da minha planta. E todos os outros eu vou tirar. Então, lá na base, ó, eu vou cortando. Gente, só faça isso se você realmente quiser fazer muda da sua planta. Se for uma planta que não tá dando cake, você viu que sobrou só 2 brotos, né? Só 2 bulbos, né? Então, só faça isso se você realmente só tá focado em fazer muda. Por quê? Como eu falei, o ideal seria deixar mais 2 bulbos aqui, os anteriores a esse. Que aí a planta estaria mais forte para poder brotar no que vem com um bulbo bem bonito. Cortamos os bulbos, o que a gente vai fazer? E é essa maneira que a gente usa para fazer mudas com maior volume de dendróbio anosmo. A maior parte, mesmo que a gente tenha feito essas plantas que brotam muito, normalmente são de semente. A maior parte do que a gente fez, vamos considerar que foi metade semente e a outra metade de muda,
né? Então, por exemplo, eu nunca fiz uma semente que nascesse de albo. Então, todos os albos que eu tenho, ou eu adquiri, ou foi feito a partir de bulbo. E aí, eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu corto, né? Olha aqui como é que eu corto. A ideia é a seguinte, eu tenho, é que nem cana, gente. Eu tenho aqui, ó, os anéisinhos, tá vendo esses anéisinhos, né? O dendróbio anosmo, cada folha que ele dá um anelzinho. Eu vou cortar de 2 em 2, tá? Eu prefiro usar a faca, porque usando a faca eu não amasso o bulbo, tá bom? E aí eu vou cortando de 2 em 2 anéis. Normalmente eu já vou pondo eles, mas como eu conheço pela bráctea, não tem problema de pôr na posição errada. Porque pensa comigo, se ele é para brotar assim, eu plantar desse jeito aqui, vai dar problema, né? Então você tem que olhar para onde que está a bráctea. Nos bulbos que já brotaram, que já deram flor, você pensa que essa haste floral, né, que é onde já caiu a flor, ela não vai ser fácil dela brotar, entendeu? Mas o que que acontece? Nesse local, mesmo assim na ponta pode sobrar alguma geminha, e aí a gente planta, porque eu já vi acontecer de brotar, tá bom? Aqui, ó, eu trouxe um esfagno que tá cheio d'água. A gente sempre molha ele para plantar em bandeja, que eu trouxe a bandeja que é o que a gente usa, mas você pode plantar num vasinho sem problema nenhum, tá bom? Aí ele tá úmido, você pega o bulbinho, pensa o seguinte, o substrato vai tampar metade do corte que você fez. Você deixa um anel para cima e o outro anel fica para dentro. E aí é só plantar. Isso aqui poderia ser num vasinho, como eu falei, tá bom? A gente vai pôr aqui na bandeja só para exemplificar. Não tenha medo de apertar, o esfagno pode ficar muito denso, porque isso não vai enraizar com facilidade. O mais importante aqui é a planta brotar, é esse talinho brotar, tá bom? E aí a gente vai fazendo em vários. Né? Eu tô fazendo aqui de maneira aleatória, mas só para vocês terem uma noção de como a gente faz. Aí, por exemplo, eu quero reproduzir Dendrobium anosmo, cerúleo, que nem eu tô fazendo aqui. Aí eu corto todos os bulbos dos meus cerúleos, né? E faço mudinhas. Alguns bulbinhos vão morrer? Morre! Não é uma coisa que garante 100%, né? Mas já ajuda a fazer muita muda. Se você comercializa, né? Tem gente no Brasil todo assistindo a gente. Se você quer ter mudas para comercializar, né? É uma opção legal de fazer de dendróbio. Isso aqui não é segredo não. Todo produtor de orquídea, todo mundo que já ouviu falar ou conversou com algum produtor de dendróbio, sabe que todo mundo pratica isso aqui. Aquele olho de boneca é predominantemente produzido dessa maneira, né? Então assim, porque ele é fácil de produzir dessa técnica, então é bem simplesinho. O que eu faço? Vou falar exatamente como eu faço. Deixo no orquidário, né? A bandeja cheia, a gente enche toda a bandeja, ou tudo que eu tiver de muda. Deixo no orquidário, aduba normal e eu escolho, não deixo secar, tá? Então assim, é só essa regra, a gente não deixa secar, aduba e qualquer produto que eu passar na estufa, a bandeja de mudinha vai tomar também. Normalmente nasce pelo menos a metade, tá gente? Quanto mais novo o bulbo, se você cortar essa parte aqui, ó, é a melhor para brotar, porque é um bulbo mais novo. É mais fácil de brotar aqui nesse pedaço, mas em compensação eu sacrificaria muito a planta. Então eu nunca uso esses bulbos novos, mas nasce muito bem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Sobre comercialização de orquídeas, a gente realmente está se preparando para fazer isso com melhor qualidade. Estamos criando catálogo, iniciando planos para a loja virtual, mas aos poucos a gente vai encaixar e dar certo para poder atender melhor, tá bom? E se tiverem qualquer dúvida, podem postar no comentário e muito obrigado e até o próximo vídeo.